Quando o médico Mário Mercury morreu, assassinado em 1978, a sua esposa, Eunice, tinha pouco mais de 40 anos de idade e 6 filhos menores para educar. Nenhuma experiência na gestão dos negócios que o marido lhe deixou. Foi um período muito difícil. A sua filha, Mary Mercury, também ficou viúva, muitos anos depois, adulta e quase aos 60 anos de idade. Neste vídeo de memória, Mary nos fala da situação da sua família com a perda do pai Mário, nos fala também dos seus sentimentos e da dor da perda do marido Nilson. Oi, eu senti assim a relação. Minha mãe parecia ter, quando a gente era pequeno. Mas assim, autoridade, porque meu pai viajava muito e tudo e ela ficava. Mas depois, quando eu fui crescendo, eu descobri que por detrás estava meu pai. Você entendeu? Olha as meninas, faça não sei o quê. Então ela fazia. Era ela que mais... Depois, quando eu fui crescendo, eu descobri que era meu pai. Falava que mandava, ele não aparecia assim, porque ele nunca bateu na gente. Nunca, meu pai nunca triscou a mão na gente, nunca. Então ele é que dava os comandos por detrás. E minha mãe falava, e a gente pensava que era a manhã. Pô, é complicado, meu pai era muito fechado, né? Você sabe que antigamente tinha esse, o homem, provavelmente, com filha, né? Era mais escalado, era mais... Mas eu tinha um relacionamento muito forte com meu pai. Mais do que minha mãe, incrível, né? Meu pai e eu parecia assim... unha, não é? Muito forte. Chegou um dia que eu falava assim, meu pai, um dia que o senhor for embora, eu vou com o senhor. Não vou conseguir viver sem o senhor. Você vê um relacionamento muito forte com meu pai. Então a gente tinha um relacionamento, quando ele chegava, até namorando, eu já namorando com o Nilson e tudo, já há uns anos. Meu pai chegava, eu largava a namorada, eu ia tirar o sapato dele, guardar o sapato dele, ia cuidar dele assim, entendeu? Fazer as coisas para ele. Então, ele era um pai assim, tanto que acho que meus irmãos ficavam um pouco curiosos, porque ele teve um relacionamento mais forte comigo do que com os outros irmãos. Provavelmente porque eram homens, e os homens ele era mais assim, né? Militar, não sei o quê. E Tita era pequenininha, né? Tita, quando ele faleceu, Filene tinha 5 anos de idade, entendeu? Então foi muito duro, principalmente para mim, que eu era muito apegada nele. Porque meu pai não tinha assim um relacionamento como hoje os pais têm, de amigos assim. Ele conversava de coisas e tal, ele deve conversar, mas não tinha assim, acho que tinha medo do toque, do abraçar. Minha mãe, para mim, depois que eu cresci, porque você só entende as coisas depois que você cresce. Minha mãe, para mim, foi a maior heroína, corajosa que eu conheci, que eu não sabia, porque eu só via meu pai, né? Porque minha mãe brigava comigo, que é normal, né? Com a filha e tal, e eu achava que meu pai que era o bonzinho, né? Então eu tinha assim, eu era um pouco rebelde com minha mãe. E depois que eu entendi que minha mãe era o alicerce da família. Porque meu pai fez aquelas coisas, né? De casa, fugia, tinha isso, aquilo, minha mãe estava sempre sustentando a família, na verdade, né? E depois que minha mãe ficou viúva e eu fiquei viúva, eu descobri que ela
foi a mulher mais forte, porque ela criou 4 homens ali em 2 de julho, sozinha. Nenhum deu para ruim. Tinha tudo, né? Porque ali você sabe em 2 de julho como é. E todo mundo saiu formado, só não se formou quem não quis. Ela ficou viúva nova com 40, acho que 42, novinha, né? E criou a gente. E do jeito que meu pai foi, minha mãe chorava todos os dias de madrugada e eu não sabia. Como é com a mulher que passou por que passou pela vida, se transformou numa mulher forte e sem ódio no coração. Então, quando eu dava palestra na escola para os pais, eu citava sempre minha mãe. E hoje, como eu sou viva, eu sinto, não passei a metade que minha mãe passou. Porque meu pai foi de uma forma violenta. Entendeu? E Nilson foi de uma forma violenta, mas foi doença, né? Uma coisa. E a gente sofre muito, muito. E principalmente que minha mãe não teve ninguém do lado. Depois que meu pai faleceu, os irmãos de meu pai nos abandonaram. A família toda. Porque meu pai era médico, servia enquanto estava vivo. E meu pai tinha essa personalidade de unir a família. Ele era um dos irmãos que unia toda a família. Ia para casa de um, levava a gente para casa de outro. Entendeu? Só teve um tio meu, que é esse tio Dante, foi que que ajudou a gente para resolver essa documentação, essas coisas tudo, porque ficou muito fragilizado. E foi meu tio Dante que ajudou, e minha madrinha também. Mas quem deu a mão mais foi que estava junto com a gente, que arranjou advogado, que foi tudo junto, né? Porque a gente tinha uma casa do Daniel Lisboa, ainda tinha uma casa lá. Mas a gente teve que dar o outro lado da casa, a gente perdeu a casa. Então, o que é que acontece? Então, eu vi a minha mãe sozinha, criando os filhos dela. E que segurou ela foi a religião também, que minha mãe era muito religiosa, católica, ia para a igreja. Ela começou a servir a igreja, a servir, dar comida às crianças. Então, ela teve, né? Mas eu disse minha mãe, e hoje eu vejo que minha mãe, ainda bem que antes dela ir eu pedi perdão a ela pelas minhas rebeldias.